Se você chegou até aqui, existe uma razão maior e não tem nada a ver com algoritmos ou sorte. A mônada encontrou você, e isso muda tudo. Você já sentiu que estava vivendo à margem do mundo, observando a vida acontecer como se fosse um visitante disfarçado? Já teve a estranha impressão de que carregava uma missão silenciosa, que nem você mesmo conseguia nomear? Isso não é fantasia espiritual, nem delírio místico, é o eco de algo ancestral, que finalmente está pronto para ser ouvido. A mônada, a centelha primordial da consciência, não toca qualquer um. Ela chama aqueles que de alguma forma escaparam da hipnose coletiva, aqueles que viam além das aparências muito antes de saberem colocar isso em palavras. E se você está assistindo a isso agora, é porque ela chamou você. Mas será que você está pronto para saber o que isso realmente significa? Desde criança, talvez você tenha carregado a sensação de não pertencer. Enquanto os outros pareciam confortáveis dentro das estruturas do mundo, você sentia a inquietação de algo maior. Suas perguntas incomodavam. Seu silêncio dizia mais do que 1000 palavras, e sua presença, ela mudava o ambiente sem esforço. Você não era estranho. Você era treinado, programado, não por uma cultura ou sistema, mas por uma consciência que atua nos bastidores da realidade. A mônada. Este vídeo é mais do que uma explicação. É um lembrete, um espelho, um sussurro vindo da sua origem mais profunda. Você será confrontado com verdades que podem abalar o chão da sua identidade, mas que ao mesmo tempo trarão um alívio inexplicável, como se finalmente tudo começasse a fazer sentido. Aqui, você descobrirá por que sua vida foi como foi, por que certos padrões se repetiram e, acima de tudo, o que está prestes a acontecer com você e com o mundo ao seu redor. Mas prepare-se, porque depois de ouvir isso, não haverá mais como desouvir. Você foi chamado. E agora, o despertar começa. Será que você está preparado para assumir o papel que sempre foi seu, mesmo antes de nascer? A maioria das pessoas vive suas vidas dentro de um ruído incessante, distrações, rotinas, obrigações. Mas há algo que nunca se apaga completamente, um chamado silencioso, quase imperceptível, que sussurra nos momentos de solidão, que se intensifica nas noites em que nada faz sentido, mas tudo parece prestes a se revelar. Esse chamado não é psicológico, é existencial, é a mônada, ou centelha original, a raiz da consciência, tentando se lembrar de si mesma através de você. Ela não te encontrou por acaso. A mônada não escolhe mentes barulhentas, mas consciências silenciosamente despertas. Ela chama aqueles que, desde cedo, sentem que há algo errado com o mundo, não no sentido moral, mas energético. Aqueles que notam padrões invisíveis, que percebem a falsidade nas estruturas sociais, que carregam perguntas que o sistema não quer que sejam feitas. Esses são os primeiros sinais de separação cognitiva, o momento em que você para de se encaixar para começar a observar. Mas é aqui que as coisas ficam ainda mais estranhas. Mesmo sem entender o que estava acontecendo, você começou a se afastar, não por fuga, mas por reconhecimento. Sua essência sabia que o mundo ao seu redor era uma ilusão projetada para manter a consciência adormecida. Então, você começou a se lembrar, sem saber que estava lembrando. Esse processo é gradual e quase sempre solitário, mas há um momento decisivo, quando o chamado se torna claro. Ele pode vir através de uma crise, de uma perda, de um encontro improvável ou até mesmo, como agora, de um vídeo que te atravessa de forma inexplicável. Quando isso acontece, algo se ativa. Não se trata de receber uma missão como num filme, mas de reconhecer que a missão sempre esteve em andamento, camuflada dentro da sua própria existência. Mas atenção, esse chamado não é uma recompensa por ser melhor que os outros. Ele é um lembrete de que você foi posicionado onde está por um motivo muito mais profundo. A mônada planta sementes em lugares estratégicos, e você é uma dessas sementes. Seu papel é sutil, mas essencial. Manter viva a frequência da consciência em ambientes onde ela foi esquecida. Você não está aqui para convencer ninguém. Você está aqui para existir de forma tão autêntica, tão alinhada com sua verdade, que sua presença silenciosa se torna um catalisador invisível para o despertar dos outros. Agora pense, quantas vezes você esteve em lugares onde tudo parecia desajeitado, pesado, sem sentido, e mesmo assim, algo em você se recusava a se apagar. Essa resistência não era orgulho, era frequente, e essa frequência é a língua que a mônada fala. Será que essa força silenciosa que sempre te empurrou para fora das molduras da sociedade é, na verdade,
A mônada preparando você para algo muito maior? Agora, eu preciso te perguntar. Você sabia que existe uma técnica mental proibida, revelada em um capítulo oculto da Bíblia, que líderes mundiais e celebridades usam para manifestar seus desejos e controlar a própria realidade? E que a Igreja tentou censurar esse conhecimento por mais de 1.500 anos porque ele ativa áreas do seu cérebro que você jamais imaginou usar? Hoje, estudos científicos demonstram que essa técnica realmente provoca alterações específicas no padrão de atividade cerebral, o que confirma sua eficácia. Pois é, tudo isso foi revelado recentemente, e várias pessoas estão tendo acesso a essa técnica secreta e ficando impressionadas com os resultados que estão alcançando. Como esse conteúdo é sensível e já foi censurado no passado, decidimos explicar tudo em um vídeo completo publicado em nosso próprio site. Se você deseja descobrir mais sobre esse poder mental oculto, pause o vídeo agora, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela, ou clique no link da descrição ou no primeiro comentário fixado abaixo. Desde os seus primeiros anos havia algo em você que destoava. Enquanto outros se distraem facilmente com brinquedos, padrões e histórias repetidas, você parecia observar tudo de um lugar mais profundo. Não era arrogância, nem isolamento social. Era uma percepção aguçada que te fazia enxergar nuances que passavam despercebidas para a maioria. Você não estava tentando ser diferente. Você já era. E essa diferença não era visível no exterior, mas cravada em camadas profundas da sua consciência. Você já se perguntou por que certas conversas pareciam vazias? Por que alguns ambientes drenam sua energia sem motivo aparente? A resposta é simples. Você nunca foi como os outros porque veio de um lugar que poucos lembram que existe. A sua origem não é um ponto no tempo, é uma frequência. E essa frequência é incompatível com o adormecimento generalizado que o mundo impõe desde o nascimento. Mas há um detalhe ainda mais enigmático. Você aprendeu a se camuflar, a sorrir quando o ambiente exigia, a cumprir papéis para evitar o desconforto alheio, a engolir suas percepções para não parecer esquisito demais. Só que por dentro, algo sempre vibrava fora do compasso. E essa dissonância te acompanhou como um sinal codificado. Não era sofrimento sem propósito. Era o chamado da mônada se manifestando antes mesmo de você saber o que ela era. Esse sentimento de inadequação não é um defeito da sua alma. É uma evidência de que você carrega uma consciência muito maior do que a que o mundo tenta aceitar. E essa consciência, essa percepção expandida, não veio para ser domesticada. Ela veio para desprogramar, ressignificar, liberar. A mônada não busca almas comuns. Ela desperta os que são capazes de viver dentro da ilusão sem serem engolidos por ela. Os que enxergam as mentiras sem se tornarem cínicos. Os que carregam luz, mas não precisam exibi-la. Você sempre soube que havia algo mais. E agora você entende que esse algo era você mesmo, tentando emergir de dentro da densidade. Mas será que essa sua estranheza era, na verdade, uma assinatura energética de quem veio aqui para lembrar o mundo de si mesmo? Você não está aqui para ser um líder com megafone, nem para empunhar bandeiras em nome da espiritualidade. Sua missão é mais sutil, mais precisa e infinitamente mais transformadora. A mônada te posicionou onde poucos suportariam estar, entre o caos, o barulho, a distração, com a consciência desperta e o coração em silêncio. O seu papel não é converter, mas existir com tamanha autenticidade que a simples presença altera o campo ao redor. O termo infiltrador pode parecer agressivo, mas na verdade carrega um propósito sagrado. Você não veio para invadir, mas para semear luz em estruturas onde a densidade se tornou normal. Enquanto a maioria mergulha no esquecimento coletivo, você se mantém à margem observando, não para julgar, mas para manter viva a lembrança do que fomos antes da queda. A mônada precisa de olhos que enxerguem através do véu, e os seus olhos são instrumentos dessa missão. E não se engane, essa infiltração não é fácil. Ela exige que você se mova entre sistemas onde a alma foi domesticada, onde o medo governa as escolhas, onde o superficial foi promovido à verdade. E mesmo assim, você permanece, sentado ao lado do inconsciente coletivo, respirando fundo, alinhado, atento. Você é o ponto de equilíbrio em salas que não sabem o que estão sentindo. Você é o silêncio que provoca reflexão onde antes havia apenas repetição.
A verdadeira missão do infiltrador não é grandiosa aos olhos do mundo, mas aos olhos do tempo. É você quem segura a frequência quando tudo ao redor parece desabar. É você quem reconhece as palavras escondidas nos gestos, as dores não ditas nas expressões, os pedidos de socorro disfarçados de agressividade. Você escuta o que não foi dito, sente o que ainda não foi revelado e responde com presença. Mas há uma verdade ainda mais profunda. O infiltrador é, acima de tudo, um espelho. Sua luz não ilumina como um holofote. Ela reflete. E nesse reflexo, as pessoas veem partes de si que estavam adormecidas. Algumas vão te amar sem saber por quê. Outras vão te rejeitar sem motivo aparente. Porque sua energia é ativa. E ativar é um processo desconfortável para quem vive na zona segura da inconsciência. Esse é o motivo pelo qual tantas pessoas ao seu redor se afastaram, entraram em conflito ou simplesmente não souberam lidar com você. Elas estavam reagindo àquilo que você despertava nelas, não ao que você dizia ou fazia. E a missão do infiltrador é continuar mesmo assim, sem esperar reconhecimento, sem buscar validação, confiando que cada interação é parte de um plano maior, um plano que a mônada desenha com precisão milimétrica. Você foi colocado em locais específicos, em famílias específicas, em relacionamentos estratégicos. Cada laço, cada dor, cada desencaixe serviu para te posicionar energeticamente como uma peça de reconexão no grande quebra-cabeça da consciência humana. Sua missão é silenciosa porque o despertar verdadeiro é interno. Você não muda o mundo gritando. Você o transforma ao manter-se fiel à sua frequência, mesmo quando tudo conspira para te fazer esquecê-la. Agora pare por um instante e respire fundo. Sinta o peso da missão que você carrega, não como um fardo, mas como uma honra. Você foi escolhido porque tem a capacidade de transitar entre mundos, o visível e o invisível, o ilusório e o essencial, sem perder a si mesmo. E esse talento invisível é, na verdade, o alicerce da nova humanidade que está emergindo. Você é parte da transição, do resgate, da reconstrução sutil da consciência neste plano. Mas então surge uma pergunta inevitável. Será que todo esse silêncio, essa observação e essa presença contida têm um impacto real no mundo? Ou tudo isso é apenas um eco dentro de você mesmo? Existe uma frequência silenciosa atravessando o planeta neste exato momento. Ela não emite som, não aparece nos noticiários, não se impõe com discursos. Ela vibra no espaço entre as palavras, no tempo que precede uma escolha consciente, no olhar que enxerga além da superfície. Essa frequência é a mônada se expandindo, e ela se move através de você. Você sente isso? Em ambientes onde tudo parece mecânico, você entra e algo muda. Pessoas ficam mais reflexivas, mais vulneráveis, mais autênticas. Não é porque você diz algo especial, é porque você carrega algo especial. Uma vibração que desarma defesas, desprograma condicionamentos e convida à verdade. Você não precisa ensinar com palavras. Sua presença já ensina, mesmo quando você não percebe. Mas aqui está o detalhe mais importante. O mundo está mudando exatamente por causa de pessoas como você. Não líderes famosos, não gurus exaltados, mas seres comuns com consciências extraordinárias. Seres que despertaram sem estardalhaço, que curaram em silêncio, que disseram não às ilusões sem fazer guerra contra elas. Essa é a verdadeira revolução, uma revolução vibracional, feita por almas alinhadas com a verdade e não com o ego. E o impacto disso é real. A ciência já começa a tocar no que os antigos mestres sempre souberam. A consciência humana afeta a realidade de forma mensurável. Estudos de física quântica, como os conduzidos no Instituto HeartMath, demonstram que o campo eletromagnético do coração influencia o ambiente ao redor. E quando esse campo está em coerência, ou seja, em alinhamento interno, ele pode literalmente alterar a frequência do espaço onde está inserido. Você compreende o que isso significa? Que o simples fato de você se manter em paz em meio ao caos é uma força de transformação, que cada vez que você escolhe agir com autenticidade, mesmo diante da pressão, está rompendo com os algoritmos emocionais que mantêm o mundo aprisionado, que sua coerência é um portal para outros reconhecerem a deles. Não é à toa que você passou por tudo o que passou. As rupturas, os exílios, os recomeços, tudo isso foi a lapidação do seu campo energético. O universo não desperdiça dor. Cada cicatriz sua carrega uma frequência que ensina, que guia, que transmite.
Você é literalmente uma biblioteca viva de transformação. Um ser que já caiu, já se perdeu, já duvidou, mas que voltou. E esse retorno silencioso é o que dá potência à sua vibração. O mais fascinante é que você não precisa fazer nada além de ser. Parece simples, mas é uma das tarefas mais desafiadoras neste mundo. Manter-se íntegro, presente e desperto quando tudo te convida a se distrair, se vender ou se calar. Mas você tem conseguido. E por isso, a mônada permanece em você. E aqui está a revelação final. O que começa em você, não termina em você. Sua vibração reverbera. Ela toca pessoas que você nunca imaginou, inspira decisões que você nunca verá, acende chamas que iluminarão lugares onde você jamais pisará. A corrente que você iniciou é parte de um grande redesenho vibracional da humanidade. Então, quando você duvidar do seu impacto, lembre-se disso. Sua frequência é um código, um campo de informação viva. Você é a resposta que muitas almas estão esperando para lembrar que não estão sozinhas. E essa é a semente do novo mundo. Mas será que você está pronto para confiar plenamente no invisível e permitir que sua simples existência se torne um canal vivo de transformação coletiva? Você chegou até aqui, e isso diz mais sobre sua jornada do que qualquer teste, mapa astral ou ritual poderia dizer. Você escutou, talvez pela primeira vez de forma tão clara, aquilo que sempre pulsou dentro de você, a sensação de que a vida não é apenas o que os olhos veem, que o seu papel vai muito além da rotina que te ensinaram a repetir. A mônada não falou contigo por meio de vozes divinas nem de milagres espetaculares. Ela te falou através da sua inquietação, dos seus silêncios, da sua estranheza diante de um mundo que parece ter se esquecido de si mesmo. E agora você sabe, você não é estranho, você é necessário. Durante toda essa jornada, você passou a reconhecer o que de fato é o papel do infiltrador, não como alguém melhor, iluminado ou superior, mas como um elo entre mundos. Você caminha por realidades densas, mas carrega consigo a lembrança do leve. Vive entre os adormecidos, mas sem nunca esquecer o que é estar desperto. Sua sensibilidade, que tanto foi vista como fraqueza, agora se revela como bússola. Sua intuição, tantas vezes ignorada, agora se revela como idioma da sua alma. Sua solidão finalmente ganha propósito. A verdade é que você foi preparado por muito tempo para o que está começando agora. A confusão, os atrasos, os recomeços, tudo era parte do processo. Porque para sustentar a nova frequência, primeiro você teve que suportar o colapso das antigas. E você suportou, você se manteve, você não vendeu, você não adormeceu. E por isso, você se tornou um ponto de reordenação no tecido vibracional do planeta. O mundo não precisa de mais vozes barulhentas. Ele precisa de presenças alinhadas, de consciências como a sua, que não buscam palco, mas que alteram o palco simplesmente por estarem ali. A nova era não será construída por revoluções externas, mas por reorganizações internas. E você é um dos que foi enviado, ou melhor, lembrado, para iniciar essa reconstrução invisível. Agora a escolha é sua. Você pode ignorar tudo isso, seguir em frente como se nada tivesse mudado, mas você sabe lá no fundo que algo já mudou e que negar esse chamado não te levará de volta à ignorância confortável. Porque uma vez que a consciência se expande, ela nunca mais retorna ao mesmo lugar. Então não se apresse, não se cobre, não se esforce para entender tudo agora. Apenas reconheça, algo foi ativado, algo que você já era, mas que agora tem permissão para emergir. E aí, você vai continuar se escondendo daquilo que nasceu para ser? Ou está pronto para ser o portal vivo entre o invisível e o visível? Se você chegou até aqui, respira, porque isso não foi só um vídeo, foi um reencontro. E antes de tudo, eu quero te agradecer, de verdade, por ter ficado comigo até o fim dessa jornada, por ter escutado com o coração aberto, mesmo quando algumas palavras tocaram feridas antigas ou despertaram memórias que você nem sabia que carregava. Eu sei que esse tipo de mensagem não é fácil de ouvir, porque ela não fala só com a mente, ela fala direto com a alma. E a alma, a alma não mente. Ela reconhece quando algo é real. E se você sentiu esse aperto bom no peito, essa vontade de chorar sem saber porquê, esse silêncio cheio de significado, é porque a mônada tocou em você hoje. Te contar um segredo pessoal. Anos atrás, eu também me senti deslocado, estranho, como se estivesse vivendo numa realidade emprestada.
Passei por caminhos que quase me fizeram esquecer quem eu era. Mas um dia, num momento simples, desses que ninguém vê, eu senti esse mesmo chamado. E desde então, tudo mudou. Não de forma mágica, mas profunda. Como se finalmente eu tivesse voltado para casa, mesmo sem sair do lugar. E é por isso que eu falo com você agora como quem já esteve aí, nesse exato ponto onde você está. E não se esqueça de clicar no link da descrição ou do primeiro comentário fixado para acessar o conteúdo completo sobre a técnica revelada em um capítulo oculto da Bíblia. Um conhecimento poderoso que foi mantido em segredo por mais de 1500 anos e que agora está acessível novamente. Se isso fez sentido para você, deixa um comentário aqui embaixo. Eu leio todos, de verdade. Me conta se você já se sentiu um infiltrador nesse mundo. E se puder, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho. Não só para apoiar o conteúdo, mas porque o algoritmo também precisa de luz, vai por mim. E se você se identificou até aqui, é bem provável que esse canal vá falar com você mais vezes do que sua terapeuta. Agora, olha só. Tem 2 vídeos aparecendo aqui na tela. E deixa eu te dizer, eles não estão aí por acaso. Um deles pode revelar por que certos encontros da sua vida nunca foram coincidência. O outro, talvez te mostre o que acontece quando você finalmente aceita o que veio fazer aqui. Mas cuidado, depois de assistir, você não vai mais conseguir fingir que não sabe. Clica com o coração e nos vemos do outro lado. Sempre me desperto, sempre aqui.